Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho então sobre Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. Esse livro aqui que é um clássico da literatura mais moderna russa, digamos assim. É um livro que vai tratar especialmente sobre a Revolução Russa e a Guerra Civil Russa também, que aconteceu ali em 1918 a mais ou menos 1922. E esse é um livro que não vai agradar todo mundo, não é um livro que tem um ritmo assim muito palatável, ele é um livro mais lento, um livro bem descritivo. Então, com certeza, muitas pessoas foram, de certa forma, iludidas pelo filme que tem desse livro aqui. Tem um filme muito famoso chamado Doutor Zhivago, se eu não me engano, é da década de 60 mesmo. E ele retrata especialmente o relacionamento da Lara e do Yuri Zhivago, nosso protagonista. E esse romance não tem tanta importância assim. Ele tem importância, tem uma simbologia importante também, mas ele não é o foco principal do enredo aqui dessa obra. Basicamente, aqui nós temos um livro em que um grande poeta, que é o Boris Pasternak, vai escrever o seu grande romance. Então ele vai muitas vezes utilizar uma estrutura fixa, tal qual um poema, assim. Então muitas vezes você parece estar seguindo uma linha lógica de narração da paisagem, narração dos fatos históricos e um pouquinho do enredo. Parece que ele está sempre intercalando entre essas três coisas num ritmo que não é tão rápido assim. Pode ser que não agrade muitas pessoas, especialmente aquelas que assistiram ao filme. Eu nunca assisti ao filme, então, para mim, é um livro muito bom. Eu gostei bastante da história. E, com certeza, eu gostei porque eu me interesso pela Rússia e especialmente pela história da Rússia. Já tive um contato prévio com essa história, vocês sabem que eu leio bastante sobre o assunto por aqui, mas com certeza não é um livro que eu indique para alguém iniciar na literatura russa ou iniciar sem ter pelo menos assim um brevíssimo panorama histórico que seja. Basicamente, em Doutor Zhivago nós vamos acompanhar toda a história do Yuri, né? O Yuri, ele é órfão, o pai dele vai falecer bem no início aqui da obra, assim como a mãe dele, então nós temos aqui um menino que ainda é muito novo e vai ser levado para morar e ser criado por um tio. E esse tio, ele tem ideais assim diferentes. Ele é um ex-padre, ele foi excomungado pelos seus ideais que são um pouco socialistas, flertam ali com o socialismo, mas não é aquele socialismo revolucionário marxista que impregnou na Rússia em 1917. E o livro vai começar ali por meados de 1905, então nós vamos observar alguns fatos importantes da história da Rússia, tanto a guerra contra o Japão em 1905, depois a entrada na Primeira Guerra Mundial e, por fim, a Revolução e a Guerra Civil. O foco mesmo vai ser no período da Guerra Civil, porque o desenvolvimento maior do personagem, os seus envolvimentos românticos, os seus problemas maiores, derivam então do período da Guerra Civil. O problema que aparece já no início dessa obra aqui é a quantidade de personagens. Vocês sabem, provavelmente, que nos livros de literatura russa tem muitos personagens e os personagens têm nomes enormes. Então, o nome russo, ele não é como o nosso, que é formado de nome e sobrenome, né? Ele tem o nome, o patronímico e depois o sobrenome que vai alterar se for homem ou se for mulher. E muitas vezes tem apelidos também, apelidos que muitas vezes também não tem nada a ver com o nome. Então, sim, é uma bagunça e eu senti bastante isso na minha primeira leitura de Crime e Castigo já. Mas nesse livro aqui, a quantidade de personagens é, assim, absurda. Eu acho que eu nunca li um livro com tantos personagens assim. Eu só consegui entrar no fio da meada da história depois de parar para anotar todos os personagens numa folha de papel mesmo, fazer uma lista e depois voltar a essa lista sempre que aparecer alguém importante. Porque o Pasternak também faz muito daquilo que a gente vê em novela, assim, da pessoa aparece no início da história e aí passa todo o livro e a pessoa volta numa reviravolta, num outro momento, enfim. Mas ele faz muito isso de conectar os personagens no decorrer do enredo. E isso, considerando a dificuldade do nome, é uma coisa que dificulta bastante a leitura, sim. E eu, na minha percepção pessoal, não acho que todos os personagens que ele colocou aqui sejam essenciais. Então, no início, ele vai ser criado ali com 3 crianças, e essas 3 crianças vão ser amigos dele e se desenvolver junto até o final da vida de todos eles. E também
ele acaba casando com uma dessas crianças que é a Tônia. Eles vão ter uma família, vão ter filhos ali. Essa foi a primeira estranheza que eu tive, porque eu só sabia daquela coisa de Yuri e Lara, e a Lara demora muito pra se envolver de fato num relacionamento com o Yuri. Isso só vai acontecer lá na Guerra Civil mesmo, enquanto a Guerra Civil já teve início. Então o início do livro vai contar toda essa parte, a criação dele, em paralelo também a criação da Lara. Então a gente descobre que a Lara é um pouquinho mais velha e ela sempre foi uma menina muito bonita, uma menina muito... tem uma vivacidade muito grande, mas que ela, desde pequena, era abusada de certa forma por um advogado e amigo ali da mãe dela. Então, ela é uma pessoa, assim, cheia de defeitos, uma mulher bem problemática, e muitas coisas que vão acontecendo com ela, assim, são pesadas mesmo. Ela tem uma história bem pesada. E isso vai sendo contado em paralelo. A gente vai descobrindo, então, quem é a esposa do Yuri, como que é a Tônia, qual que é a personalidade dela, e conhece os pais dela, que cuidaram praticamente do Yuri também, né? Então ele tem esse contato com a família da Tônia. Depois a gente vai conhecendo também onde a Lara trabalhava e quem eram os amigos da mãe da Lara. Depois a Lara vai se casar com o Pasha e vamos conhecer então o Pasha, vamos conhecer toda a relação íntima dele ali, as pessoas que conviviam com ele. Enfim, nós vamos praticamente ficar uns 150 páginas, mais ou menos, só conhecendo personagens. Então, nem tinha enredo, assim, era uma coisa do tipo, joga esse personagem aqui e conta quem ele é, joga esse personagem aqui e conta quem ele é. Muitas vezes, assim, em sequência, em várias páginas, em sequência, assim, sem ter muito desenvolvimento de enredo. Isso é uma coisa que, quando a gente não se esforça, assim, para continuar e se esforça para pegar os nomes, pode ser bem problemático para a leitura. Não é uma leitura, assim, que dá para fazer numa tacada e de uma forma simples, sem anotar, sem muitas preocupações. Eu não acho que isso seja possível. Realmente precisei de um caderninho para anotar os personagens, fazer um código de cores e organizar bem essa leitura. Não só porque era uma leitura conjunta que foi feita no Clube Etos, que foi a nossa última leitura de literatura russa, da primeira turma, da nossa turma de literatura russa, mas também porque eu ia me perder, sem dúvidas, se não tivesse feito isso. Por outro lado, as descrições da paisagem russa, assim, eu acho que só Ivan Turgenev consegue fazer melhor que o Pasternak, e isso porque o Turgenev, ele tem muito mais obras de prosa, né? Aqui nós estamos falando realmente de um poeta. Tanto é que o último capítulo aqui desse livro é só formado por poemas, porque o nosso personagem principal, que é o Yuri, apesar de ele se formar médico e ele trabalhar como médico, ele gostava muito de escrever. Então, alguns momentos serão bastante autobiográficos, assim, a gente sente o Pasternak falando sobre escrita, sobre publicação de livro, a gente vê um pouco sobre isso também. Mas aqui, ó, as últimas páginas, o último capítulo, é todo feito de poemas escritos pelo próprio Yuri de Vago, e são poemas bem bonitos também. Eu até brinquei com o pessoal dessa leitura, assim, que eu acho que muitos poemas não são para entender o conceito, o que ele está querendo te dizer com o poema. Muitos poemas são apenas para contemplação. E não vejo problema nisso, tem trechos muito bonitos mesmo. O meu poema preferido aqui, do Yuri de Vago, foi O Casamento. Tem uma parte muito bonita. Ouve um rumor desde a manhã, está em si ou está a imaginar? E por que a mente lhe vem o pensamento contínuo do mar? Quando a janela, além da geada, nada se vê do mundo de Deus, o beco sem saída da saudade mais lhe parece o deserto do mar. Ela era por ele tão querida por cada lineamento, como ao mar está próximo à praia, na linha da maré, em descanso. Como afundam os juncos nas ondas depois da borrasca, afundaram-lhe na alma suas formas e seus traços. Enfim, o Pasternak devia ser um ótimo poeta mesmo, e ele era muito famoso por ser poeta. As suas obras na Rússia que mais circulam são as suas poesias, inclusive o Pasternak, ele era muito admirado pelo Stalin. Então esse livro aqui vai sair em 1957. Esse livro é, de certa forma, uma denúncia da decepção do autor com a Revolução Russa e com os governos que vieram após a Revolução Russa. Ele vai mostrar tudo isso aqui por meio do Yuri, mas esse livro vai sair em 1957, após o falecimento de Stalin, inclusive por conta desses receios, né? Ele foi publicado pela primeira vez na Itália, inclusive. E o Pasternak vai ser expulso, então, da união ali dos escritores, que era um ente estatal, né?
ele sofre muito com a publicação desse livro. E uma coisa que é bem interessante, uma curiosidade, é que a circulação dessa obra aqui se deu principalmente por incentivos dos Estados Unidos, da CIA. Se você procurar aí CIA Doutor de Vago, você vai achar alguns sites, assim, na própria CIA mesmo, porque esse livro tinha como objetivo denunciar a situação da União Soviética no período da Guerra Fria. Então, interessava muito aos Estados Unidos, né? E o Pasternak vai receber o Prêmio Nobel de Literatura depois disso, também sofre muito na União Soviética por conta disso. E tudo isso numa era pós-Stalin, né? Então, demorou muito para ter liberdade na Rússia, se é que a gente pode dizer que existe hoje alguma espécie de liberdade por lá. Mas, enfim. E o teor, assim, dessas denúncias são especialmente a fome que o povo sofre, né? E como o povo, de certa forma, foi manipulado para aceitar tudo aquilo, muita gente nem sabia o que estava acontecendo. E eu vejo, assim, muita simbologia nessa obra, porque, né, ele é um poeta, esse não é um livro para ser um livro realista, eu já vou falar sobre isso com vocês, de um trecho que eu li de um crítico literário. Mas a própria Lara me parece, assim, um símbolo da decadência, uma coisa assim, uma pessoa cheia de defeitos e que vai assim levando as pessoas com ela e se envolvendo com muitas pessoas e ela não consegue ter assim uma estabilidade e o fim dela assim não é dos melhores. Eu acho que muita coisa tá implícita aqui nessa obra. Até por conta disso, né, de ser uma obra que ainda sofreu com um certo tipo de censura. O livro só vai sair na Rússia mesmo lá depois da década de 80. Mas o que eu me refiro é que ele já escrevia as coisas de uma forma um pouco implícita, ainda que tenha sido um livro que saiu primeiro na Itália. Então a gente não pode pensar nesse livro também como uma coisa tipo Arquipélago Gulag, que é uma denúncia explícita mesmo. Mas não deixa de ser uma ótima forma de conhecer a Rússia, especialmente do período da Guerra Civil. E quem gosta do assunto, recomendo muito a leitura. Mas quem não tem muito interesse, eu acho que vale a pena, assim, ter um conhecimento prévio sobre a Rússia para então entrar nesse grande clássico da literatura. Um pouquinho sobre a revolução aqui nas palavras, então, de Boris Pasternak. Tudo era ao mesmo tempo arbitrário e irrevogável, imposto pela realidade e repentino como um terremoto. Este novo era a guerra, seu sangue e horrores, sua desordem e selvageria. Eram as provações e a sabedoria concreta da vida que a guerra havia ensinado. Eram as cidades perdidas para onde a guerra o levara e as pessoas com quem se defrontara. Esse novo era a revolução, não aquela idealizada pelos estudantes de 1905, mas a revolução presente, nascida da guerra, sangrenta. A revolução militar que veio de forma inesperada, conduzida pelos bolcheviques, os únicos a perceberem o sentido dessa tempestade. Quando a revolução veio despertá-lo, ele acreditou que se realizavam os seus sonhos seculares de vida individual, de existência anárquica do pequeno proprietário que deve tudo ao seu trabalho e, portanto, não depende de ninguém nem tem obrigações com ninguém. Em vez disso, ao sair das guerras do velho governo, ele caiu nas rédeas ainda mais curtas do supergoverno revolucionário. Eis porque o campo se agita e não se pacifica. Isso aqui foi o grande conflito com os camponeses, né, que foi o principal conflito que a revolução, o governo bolchevique teve que enfrentar. A época justificava o antigo adágio: o homem é o lobo do homem. Quando o andarilho avistava outro, desviava para o lado, pois quando se cruzavam, um sujeito matava o outro para não ser morto. Surgiram casos de antropofagia. As leis humanas da civilização foram abolidas. Instaurou-se a lei da selva. O homem fazia sondagens pré-históricas, da época das cavernas. Sobre trechos bonitos, tem um que eu acho que é o mais bonito, assim, do livro, que inclusive a gente fez um marcador de página do Clube Etos, né, com essa frase, porque eu acho que ela é bem bonita mesmo. O dom do amor é como qualquer outro dom. Pode ser imenso, mas sem uma bênção não pode se revelar. É como se nos tivessem ensinado a amar no céu e depois nos enviassem à terra, crianças, para vivermos um tempo e provarmos um no outro a nossa aptidão. É uma união coroada, sem meandros, sem gradações, sem altos e baixos, em igualdade com toda a existência, em que tudo engendra alegria, tudo em nós se faz alma. Mas nessa ternura selvagem que a cada minuto nos espreita, há algo de puerilmente lesivo e ilícito. É um elemento arbitrário, destrutivo, hostil à paz da casa. Tem muitos trechos bem bonitos, e outra coisa que me chamou a atenção foram trechos sobre arte, sobre essa reflexão do que é arte, do sentido da arte, que eu não esperava encontrar nesse livro, e tem alguns bons trechos. Ninguém faz história, ela não é visível, assim como é impossível ver a relva crescer. As guerras, as evoluções, os czares, os Robespierre são seus estímulos orgânicos, seu fermento.
As evoluções produzem homens de ação, fanáticos maniqueístas, gênios limitados. Em algumas horas ou dias, eles derrubam a velha ordem. Os golpes duram semanas, anos, e depois, durante dezenas, centenas de anos, passa-se a adorar o espírito da mediocridade que os suscitou como algo sagrado. A arte sempre serve à beleza e que a beleza é a felicidade de possuir uma forma, que a forma, por sua vez, é a chave orgânica da existência, pois todo ser vivo deve ter uma forma para existir. E, portanto, a arte, inclusive a arte trágica, é um relato sobre a felicidade de existir. Enfim, são muitos trechos bonitos e falta pelo menos falar um que trata sobre a natureza, né? Porque realmente são muitos os trechos bonitos aqui descrevendo a natureza. Tudo ao redor brotava, crescia e germinava no fermento mágico da existência. O encantamento da vida, esse vento calmo, percorria como uma vasta onda, sem distinção, campos e cidades, atravessava muros e paliçadas, árvores e homens, envolvendo tudo no tremor da sua passagem. Enfim, é um livro que eu gostei bastante, eu gostei da história, especialmente pelo contexto histórico me agradar muito, mas eu sei que esse é um livro que vai desagradar algumas pessoas também, especialmente aquelas que criaram muita expectativa em relação ao filme, né? Inclusive aqui no Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer, tem uma cena do filme e ele parece um filme bem bonito mesmo, né? Ele é bem famoso, mas o que dizem realmente é que o livro é bem diferente do filme. Um dos aspectos mais notáveis do romance é a paisagem russa em si, imensa e bela. É nesse encontro elegíaco com a vastidão da natureza que Dr. Zhivago produz uma extraordinária sensação de felicidade, ao mesmo tempo que sugere a infinitude das possibilidades históricas e humanas. Como eu falei, as descrições são realmente muito bonitas, você consegue observar, especialmente porque o protagonista ele vai fazer algumas viagens, então a gente consegue vislumbrar as paisagens russas numa viagem de trem. Eu acho que o autor consegue te envolver bem assim nessa viagem. Aqui no Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, ele cita um crítico literário que fez um comentário que mudou bastante assim meu ponto de vista em relação à leitura, que é Bykov. Bykov teria dito então que é estúpido e sem sentido julgar Dr. Zhivago como um romance realista, pois trata-se de um livro absolutamente modernista que deve ser tratado como um conto mágico, cujos encontros constantes, assim, devem ser encarados como elementos de fábula. E isso é aquilo que eu falei dos personagens ficar nessa de ir e voltar durante o enredo, né? A gente tem um personagem que tá lá no início e ele volta lá no final. E isso pode incomodar muitas pessoas que esperam um livro realista, mas ele não se propõe aqui a ser um livro realista. Ele realmente é um livro modernista. E a estrutura dele, por ser escrito por um poeta, me agradou e eu gostei do livro. Embora não tenha favoritado, não tenha, meu Deus, esse é um dos meus livros preferidos da vida. Eu gostei, achei muito bom ao que se propõe. Acho que ele poderia ter um pouco menos de personagens. Nós não teríamos tanta confusão assim em relação ao enredo se isso acontecesse. Mas a ideia do autor era retratar os mínimos detalhes, como que era a vida cotidiana daquele povo que tanto sofreu por conta da Guerra Civil. E com isso ele se propõe e atinge o objetivo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. O meu objetivo é, de certa forma, alertar assim, as pessoas para que elas busquem estudar um pouquinho antes de entrar de cabeça nessa obra, porque essa é a minha opinião sobre o livro. Eu acho que requer um pouquinho, sim, desse contato prévio, mas ele é um ótimo livro e espero que vocês tenham gostado aqui da resenha de hoje. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.